Olá, amigos do basquete. Estamos aqui novamente com mais uma entrevista no projeto Muito Além da Educação Física, que busca sempre trazer pessoas que abraçaram caminhos diferentes daqueles tradicionais da nossa área, né? Professor, técnico, personal, bom, enfim. E a gente está trazendo aqui pessoas que têm uma experiência muito interessante. E hoje eu estou aqui com a Lari Zink. A Lari, ela é formada em Educação Física pela Unicamp e depois foi pela área da neurociência, fazendo pós-graduação em neurociência do comportamento e especialização em neuromodulação. Então, Lari, primeiro, muito obrigado pela tua participação. É muito importante ter essas visões diferenciadas da nossa área para que as pessoas possam entender, né, a riqueza que nós temos de possibilidades dentro da área. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu quem agradeço pelo convite, Dante. Para mim é um prazer estar aqui junto com você e poder conversar a respeito das inúmeras possibilidades de um educador físico. Muito bem, Lari, eu queria começar então com você, que você me falasse, né? Lógico, você tem a formação em educação física e o que te levou a abraçar essa área, né? E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a área especificamente e como ela pode ser e é importante para o esporte, no caso. Perfeito. Então, eu prestei educação física, Dante, porque eu sempre competi, eu era nadadora, e através da natação eu pude não só ser introduzida no contexto esportivo, como também entender a importância do cenário mental, do cenário cognitivo, ou seja, do cérebro no contexto esportivo. Quando chegou o momento de prestar vestibular, eu fiquei em dúvida se o caminho que eu queria seguir era educação física ou se o caminho que eu queria seguir era, de repente, uma psicologia para atuar como psicóloga do esporte. Como aqui em Campinas tem a Unicamp, que é pública, uma faculdade de referência, eu optei por prestar apenas educação física, passei de primeira e ao longo do curso, eu já pude observar assim que eu não queria, como você mesmo disse, ser técnica, nem ser professora, nem ser personal. Então, eu comecei a observar assim, poxa, mas o que que eu quero? O que que me atrai? E aí eu sempre busquei lembrar de como a parte mental, a parte cognitiva era importante quando eu era atleta. Me formei, comecei a atuar, e aí em 2015 eu fiz a minha primeira pós-graduação em neurociência. E aí parece assim que o mundo se abriu, um novo horizonte se abriu, porque o cérebro no contexto esportivo era e ainda é pouco explorado. Embora a psicologia esportiva, a psiquiatria esportiva sejam áreas que estejam extremamente em evidência hoje com a pauta da saúde mental, quando a gente olha para o cérebro na questão cognitiva, de tomada de decisão, de controle inibitório, ele é pouco explorado. E eu comecei a querer investigar mais a respeito disso, comecei a entender o que que os Estados Unidos, o que que a Europa estavam fazendo em relação à neurociência aplicada ao esporte. E em 2018, eu acabei a minha segunda pós-graduação em neurociência, e aí eu fundei a Neuroesporte, que é a minha empresa que olha para a neurociência aplicada ao esporte, colocando o cérebro em evidência, fazendo avaliações de performance cognitiva e treinando a parte de percepção, a parte de cognição e a parte de resposta do atleta. Aí teve mais um evento importante ao longo da minha carreira, Dante, que em 2023 eu fui para um congresso que se chama Brain Congress, e é um congresso que coloca muito em pauta doenças e transtornos mentais. Então, grande parte do público que frequenta são psicólogos, psiquiatras, neurologistas, e eu estava lá como educadora física, com muito orgulho, e você recebe um crachá com o seu nome, a sua profissão, e todo mundo no congresso falava: Nossa, você é educadora física, o que que você está fazendo aqui? E a verdade é que eu assisti palestras sobre Alzheimer, sobre Parkinson, sobre autismo, sobre Covid longa, sobre longevidade. E
todas elas falavam da importância da prática de atividade física para essas doenças e transtornos mentais, e também para não só você vai envelhecer, mas como você quer envelhecer, então é melhor você fazer atividade física. E todo mundo olhava para mim como um ET, e na minha cabeça era muito óbvio eu estar lá, eu tinha que estar lá, porque era um congresso que colocava a atividade física como um elemento fundamental em relação a doenças e transtornos mentais. E teve uma palestra específica que me chamou muita atenção, que foi de uma professora da USP, e ela estava apresentando um estudo que foi feito na USP para a reabilitação de questões cognitivas da Covid longa. E o melhor resultado que ela teve foi quando uniu atividade física, ou seja, o paciente pedalava. Enquanto ele pedalava, ele fazia exercícios cognitivos. Enquanto ele fazia as duas coisas, ele fazia o TDCS, né, uma estimulação elétrica transcraniana, e os resultados foram muito interessantes. Quando eu escutei a palestra dela e olhei para mim mesma, eu falei: bom, a parte da atividade física eu faço, a parte da reabilitação cognitiva eu faço, eu só não sei essa questão da estimulação elétrica transcraniana, vou atrás. Fui atrás, fiz não só o curso do TDCS, como de fotobiomodulação, estimulação auricular do nervo vago, e desde então eu estou trabalhando quase que única e exclusivamente com isso, além, claro, de comandar a Neuroesporte. Então, essa é praticamente a minha história, ser uma educador física que olha do pescoço para cima, Dante. Isso é muito interessante, né, Lari? Porque nós sabemos que hoje o esporte especificamente, né, a área com a qual eu estou mais assim, afeito, ele não é só uma questão física, né? Você, para praticar esporte, não é só você estar bem fisicamente. Então, o esporte exige uma série de requisitos. E no meu caso, eu que trabalho com basquete, enfim, em qualquer modalidade, principalmente as coletivas, essa questão da percepção, da tomada de decisão, da velocidade de reação, ela é fundamental, porque o jogo é muito Sim, dinâmico, né? Não dá para você estabelecer um caminho e seguir naquele caminho até o fim, porque existem variáveis, né, que vão tornar aquele jogo muito imprevisível. Então, aí eu engato toda essa ideia, e te pergunto, né? Como que toda essa sua experiência, todo esse seu conhecimento é aplicável ao esporte, né? Como é que você perfeito. transforma toda essa gama de conhecimento que você tem, como ela é aplicável ao esporte? Ótimo, ótima pergunta. Então, quando eu olho para o cenário esportivo, o que, que é importante a gente discutir aqui, Dante? Primeiro, que a gente vive em um mundo completamente diferente de 30, 40, 50 anos atrás. Ou seja, os nossos atletas, eles têm uma jornada, uma rotina muito diferente e com isso também distrações. Então, a gente não pode deixar de abordar aqui o impacto que as telas, o uso do celular, está trazendo na cognição dos nossos atletas. Então, é um acúmulo de informação, uma informação de baixa demanda cognitiva, uma informação de curtíssimo tempo, né? São informações curtas, rápidas. E os nossos atletas, quando eles vão para a quadra, eles têm que ter um cérebro completamente diferente desse cérebro que fica prestando atenção em Reels, dentre outras coisas. Então, esse é o primeiro ponto para a gente guardar como uma ideia nessa minha argumentação. O segundo ponto aqui também importante, Dante, é que o nosso cérebro é plástico, ou seja, ele vai se moldando a partir dos estímulos que são dados. Então, se a gente parte do pressuposto de que o atleta, a partir do ambiente que ele está, do contexto que ele está, ele pode ter um neurodesenvolvimento adequado ao esporte ou inadequado ao esporte, com estímulos cognitivos específicos para atenção, para controle inibitório, a gente consegue reabilitar esse cérebro. Outro ponto importante aqui que eu também quero trazer é que existem vários fatores que impactam na cognição.
Por exemplo, a emoção é um desses fatores. Então, eu costumo argumentar que a psicologia esportiva ela é muito importante para trazer inteligência emocional para o atleta. E a neurociência aplicada ao esporte é muito importante para a gente se certificar que esse atleta tenha funções executivas, como atenção, memória operacional, controle inibitório, para dar conta do cenário esportivo. Então, as duas coisas são importantes: emoção e cognição. Além disso, a neurociência aplicada ao esporte também olha para sono. Hoje existem estudos envolvendo atletas do NBA que mostram como que uma noite mal dormida ou atletas em privação de sono acabam perdendo performance em relação a isso. Então, quando a gente pega esses três argumentos centrais, o primeiro é que o nosso mundo não é mais o mesmo. As nossas crianças estão tendo o neurodesenvolvimento impactado por conta da quantidade de telas de informação de baixa demanda cognitiva. Segundo, o esporte é um cenário de altíssima demanda cognitiva e o nosso cérebro ele é plástico, a gente consegue modificá-lo de acordo com os estímulos que são dados. E terceiro, existem alguns aspectos cruciais para o atleta ter uma alta performance cognitiva, como, por exemplo, estabilidade nas emoções, sono adequado, alimentação adequada. Quando a gente pega esses três fatores, Dante, a neurociência aplicada ao esporte, ou seja, a minha empresa, ela tem que olhar para os três. Tem que olhar desde como está o neurodesenvolvimento dos atletas, e aí a gente consegue fazer uma avaliação de performance cognitiva para entender essas funções executivas. E segundo, a gente tem que entender como é que estão os hábitos e o estilo de vida do atleta. Porque não adianta ele passar por um treinamento perceptivo cognitivo, sendo que ele está com sono privado, ele não dorme o suficiente, ele fica muito tempo na frente do celular. Então, a gente olha todo esse entorno. Lari, me diz uma coisa. No caso, então, você com todo esse instrumental, vamos chamar assim, você avalia o atleta e dá a ele algum tipo de orientação para que ele possa, de alguma maneira, equilibrar todas essas condições? Exatamente. Então, aqui na nossa empresa, a porta de entrada é a avaliação. Assim como os atletas eles estão muito habituados a fazerem avaliações físicas, pegar percentual de força, de gordura, a gente também tem que fazer uma avaliação do sistema nervoso. Entender como é que está a atenção, como é que está a visão periférica, como é que está o controle inibitório, dentre outros aspectos importantes. Então, a gente começa fazendo uma avaliação. Essa avaliação vai nos mostrar se o atleta, com a pontuação, o score que ele teve, está dentro do padrão de idade e gênero, acima do padrão ou abaixo do padrão de idade e gênero. O que a literatura sugere, Dante? Se o atleta está abaixo do padrão de idade e gênero, é muito importante ele passar por treinamentos perceptivos cognitivos e também a gente olhar com carinho e cuidado em relação aos hábitos e estilos de vida dele, para a gente conseguir, com os estímulos, ter um progresso, uma melhora nessas funções executivas. Até porque existem estudos que correlacionam o sucesso no esporte com funções executivas como memória operacional, controle de impulsividade e atenção. É, como que esse atleta chega a você? Você se dirige a alguma equipe, ou o atleta vem espontaneamente, ou ele é indicado? E como você estabelece essa relação do seu trabalho, por exemplo, com uma comissão técnica, digamos assim? Então, você avaliou o atleta, identificou algumas situações, fez algumas propostas. Como é que isso é colocado na prática, no dia a dia desse atleta? Perfeito. Então, existem várias formas que o atleta chega até nós. A primeira é por livre e espontânea vontade mesmo, e aí muitas vezes os pais dos atletas ficam preocupados e são os pais dos atletas que nos procuram. Ou até mesmo times nos procuram. Então, no cenário do basquete, no ano passado ou retrasado, a gente avaliou o time de São Paulo. No futebol, existem alguns times que nos procuram. Ou até mesmo através de vontade do próprio técnico, que o técnico conhece o nosso trabalho e aí o técnico pede para a gente avaliar alguns atletas. Então, essa é a parte da avaliação.
Aí, a parte de como inserir os treinamentos perceptivos cognitivos no dia a dia, Dante, varia também. Por quê? Se é uma iniciativa individual do atleta, muitas vezes os treinamentos continuam sendo como iniciativa individual. Então, o atleta ou vem até nós para receber o treinamento presencialmente, ou ele faz à distância, ele recebe uma planilha de treinamentos com exercícios e vídeos dos exercícios e aplicativos para ele fazer sozinho. Isso é muito bom, porque como a rotina dos atletas é muito difícil, acaba sendo um jeito muito Uhum. eficiente dele continuar tendo os estímulos no conforto da casa ou no conforto aí das acomodações do time. Outro caminho também que nos procuram bastante é para capacitar a comissão técnica para conseguir aplicar esses treinamentos perceptivos cognitivos nos atletas. E aí, essa capacitação, ela tem dois modelos. Ou um modelo online, que todo o nosso conteúdo já está gravado, já está disponibilizado, e aí existem conversas para tirar dúvidas e mentorias para ajudar a montar os treinos, principalmente no começo. Ou eu vou até o time em loco e capacito a comissão técnica, né, os interessados para aplicarem esses tipos de treinamentos perceptivos cognitivos. Então, hoje os dois modelos funcionam muito bem, os dois modelos de captação funcionam muito bem. No caso desse trabalho que você falou, que você se dirige à comissão técnica, independentemente de um atleta ter feito avaliação, ele também participa desse treinamento. Um atleta ele não esteve aí com você, mas você se dirigiu ou a comissão técnica solicitou a tua consultoria. Atletas que não participaram da avaliação podem também usufruir dessa, digamos assim, dessa condição? Com certeza. Até porque, Dante, pela sua própria experiência, né, o basquete é um jogo que demanda bastante atenção dividida, é um jogo de um tempo de resposta, um tempo de tomada de decisão muito rápido. Então, a gente sabe as competências necessárias para um jogador de basquete, né? As competências aí cognitivas necessárias para um jogador de basquete. Então, a comissão técnica, mesmo não tendo uma avaliação, consegue estimular essas competências cognitivas. Então, a avaliação, claro, é uma cereja no bolo, porque ela direciona o que cada atleta precisa melhorar. E a gente até tem uma visão se o time está mais acima do padrão, se está mais dentro do padrão, se está mais abaixo do padrão. Agora, se o time não quer fazer essa parte de avaliação, ou de repente não tem condições financeiras para fazer essa parte de avaliação, é possível que a comissão técnica olhe para essas funções executivas de uma maneira mais generalizada em relação ao que o esporte demanda. Com certeza, isso é viável. Então, evidentemente que além de todo o conhecimento que você tem na área da neurociência, você também, até a partir da sua formação, você tem que ter o conhecimento daquele determinado esporte para entender como que aquele esporte funciona, qual é a dinâmica para você poder propor, né? Com Porque certeza. porque às vezes pessoas de outras áreas, elas entram no esporte com o conhecimento específico da sua área, mas acabam não entendendo como é que aquele esporte funciona. E aí existem conflitos, né? Isso foi muito comum há um tempo atrás, por exemplo, na área da psicologia do esporte. Isso hoje não Uhum. acontece mais. Então, o psicólogo do esporte entrava para falar de motivação, para falar de estresse, para falar disso, falar daquilo, mas não entendia absolutamente nada daquele esporte. Então, Sim. essa relação entre a teoria e a prática ficava muito complicada e isso causava grandes conflitos. Isso já melhorou muito. Hoje, realmente, Uhum. existe uma integração muito maior. Sim. E aí, Dante, eu já trabalhei com inúmeras modalidades, algumas esportivas, outras não esportivas. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhei com uma modalidade que se chama laço equestre. Eu nunca tinha ouvido falar dessa modalidade. Basicamente é o atleta, ele monta um cavalo e ele tem que laçar um bezerro, descer do cavalo e E amarrar. amarrar as quatro patas. E como eu nunca tinha visto essa modalidade, eu nunca tinha ouvido falar dessa modalidade, o que que eu fiz no começo? Eu acompanhei os treinos, eu tirei dúvidas,
eu pedi para ver o movimento de perto, vi o movimento de longe, assisti vídeos dos melhores atletas do mundo fazendo essa modalidade, para eu entender assim, tá bom, então o que que o cérebro dele precisa? Que é completamente diferente de você trabalhar com um golfista, por exemplo, sim. que é completamente diferente de trabalhar com um goleiro. Então, eu tenho assim uma humildade no sentido de estar totalmente em paz quando eu não conheço a modalidade, estudo bastante, entendo como que é essa modalidade a partir da ótica do cérebro, de dentro para fora, para daí sim eu conseguir treinar o atleta. Muito bom. E é uma necessidade, né? Se você não entende, né? Uma vez eu li um artigo sobre psicologia do esporte, isso há muito tempo, né? Quando eu fiz meu Uhum, doutorado, na década de 1990, olha só. uhum, E eu lia uhum. muito artigos e tal, e um artigo me chamou a atenção que chamava assim, O cheiro do vestiário. Olha que legal. Então, o que que o autor falava? Que para você trabalhar com uma equipe, você tem que sentir o cheiro do vestiário, saber como é que funciona um vestiário antes, no intervalo e após o jogo. E se você não Sim, com tiver esse certeza. conhecimento, como é que acontecem essas relações dentro de um vestiário, você não consegue entender o processo, né? Então, isso é muito Exatamente. importante. Uma E é outra... Oh, desculpa. interessante, desculpa, é interessante você estar abordando psicólogos esportivos, porque existem muitos psicólogos esportivos que nos procuram. E por quê? Porque eles acreditam que o treinamento perceptivo cognitivo complementa o Sim, trabalho do psicólogo esportivo. Porque, Dante, uma coisa é você estar dentro aí, de repente, de um consultório, ou de uma sala, ou até mesmo online, e você está falando para o seu atleta, ensinando o seu atleta técnicas de como fazer uma gestão emocional, de repente, depois de um erro. E aquela conversa ser feita em um consultório, e depois o atleta ter que levar isso que ele aprendeu com o psicólogo esportivo para o campo, para a quadra, e acaba sendo um universo muito distante. sim. E o treinamento perceptivo cognitivo, ele naturalmente induz o atleta ao erro, porque tem a questão da imprevisibilidade, os estímulos são Uhum. aleatórios. E aí, dentro do consultório, dentro da sessão, o psicólogo consegue dar um exercício cognitivo para o atleta, para induzir o atleta ao erro e aí já treinar a técnica que esse atleta acabou de aprender. Então, acaba trazendo um pouco mais de tangibilidade para o trabalho do psicólogo esportivo. Muito bom. Lari, existe uma idade, limite para início desse tipo de trabalho? Perfeito. Não existe uma idade limite, Dante. O que é importante a gente ter no radar são as próprias fases do neurodesenvolvimento. Então, quando a gente olha para a neurociência aplicada à aprendizagem motora, os pesquisadores que falam muito a respeito desse assunto defendem que o esporte por si só já é um estímulo cognitivo muito grande. Então, às vezes, não faz muito sentido você dar um exercício cognitivo no cenário de aprendizagem motora, porque vai ser muita demanda cognitiva e pode Certo. não ser eficiente. Então, existem momentos mais adequados para você compor um exercício cognitivo junto com um exercício técnico, tático. Por outro lado, você pode estimular essas funções executivas em um aquecimento, por exemplo. Então, ao invés de você pedir para o seu atleta dar 3 voltas correndo ao redor da quadra, quando você coloca um fator de aleatoriedade, por exemplo, fazer contas matemáticas, se a somatória der par, abaixo de 10, corre para frente. Se der ímpar, abaixo de 10, corre para trás. Se der par, acima de 10, corre para a direita. Se der ímpar, acima de 10, corre para a esquerda. Você já está trabalhando a função executiva, está num cenário de aquecimento, então não vai ter comprometimento nem técnico nem tático. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter no radar. Quando, de acordo com o processo de aprendizagem motora, a gente insere um estímulo cognitivo em um cenário técnico e tático. Outra coisa que vale a pena a gente ter no radar é que quando
O atleta, ele tem aí seus 25, 26, 27 anos, o cérebro já tem um amadurecimento, já termina um amadurecimento do nosso sistema nervoso. E depois dos 35 anos tem um platô em termos de desenvolvimento dessas funções executivas e depois começa a cair. Por que que eu tô falando isso? É porque, então, se o atleta tem aí seus 37, 38 anos, não vale mais a pena a gente estimular? Lógico que vale. Só que é um cérebro completamente diferente para receber estímulos do que um cérebro que está no auge da neuroplasticidade. Então, o educador físico que quer trabalhar com treinamentos perceptivos cognitivos tem que entender esses estágios do neurodesenvolvimento e também entender um pouco como que a neurociência vê a aprendizagem motora. Muito bom. Lari, a gente já está indo para o final aqui, né? Eu não gosto de colocar vídeos muito longos, né? Porque a estimulação cerebral mostra que a atenção ela vai se esvaindo, né? Eu, Exato. aproveitando o seu tema, né? Eu queria que você deixasse assim como mensagem alguma coisa para esses jovens. Esse vídeo ele é assistido por professores, por técnicos e a gente sempre estimula que eles passem, né, para os mais jovens, para que eles entendam as possibilidades da nossa carreira. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem, falasse um pouco dessa sua experiência e como que esses jovens podem adquirir esse tipo enfim, podem ir por uma área que até então é uma área bastante diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Sim, perfeito. Dante, eu acredito assim, o primeiro recado que eu gostaria de dar é que hoje a gente sabe que grande parte da população tem TEA, são autistas, têm TDAH, ou vão desenvolver algum tipo de doença ou transtorno mental, como ansiedade, como depressão, como Parkinson e Alzheimer. E o educador físico saber que parte do tratamento dessas doenças e transtornos mentais envolve a atividade física. Então, ser educador físico não é se limitar ao físico. A gente tem que entender o cérebro, tem que subir. E entender a importância da nossa profissão nesse cenário. O segundo ponto que eu coloco aqui é que essa área de neurociência aplicada ao esporte é uma área nova, é uma área recente e é um campo também de inúmeras possibilidades. Aqui na nossa conversa, a gente falou bastante a respeito do cenário esportivo, de você estimular os seus atletas num contexto de clube, no contexto de times. Agora, se você é personal trainer e quiser fazer uma estimulação cognitiva com seu aluno, com certeza vai ser um diferencial. Porque enquanto o seu aluno está aí descansando de um exercício, você pode dar uma estimulação cognitiva. Inclusive, existem vários estudos que mostram o benefício disso para Parkinson, para Alzheimer. E eu vejo que o terceiro ponto aqui, Dante, é assim, é a gente nunca se acomodar. Então, não é porque eu sou um técnico de um grande time ou se a minha carteira está cheia de clientes, de personal trainer, eu não preciso mais estudar, eu não preciso mais ir atrás. A neurociência é um campo de estudo que cada dia, cada vez revela novas coisas, e eu acredito que é muito importante os educadores físicos terem isso no radar, até para conseguir não só criar atletas de alta performance, como também conseguir desenvolver pessoas que vão ter uma longevidade, vão envelhecer conscientes e sem transtornos e doenças mentais. Muito bom. Lari, muito obrigado. Você está de parabéns aí pela tua atuação. Acredito que muito bacana essa sua entrevista, muito proveitosa. A gente sempre aprende muito com esse tipo de coisa. Então, eu queria te agradecer demais pelo tempo, pela participação e convidar, né, os nossos amigos do basquete, de todos os esportes, a participarem conosco desse projeto. Um projeto muito legal e, como eu disse no início, trazendo possibilidades de atuação na nossa área. Então, Lari, deixo com você aí uma palavra final
já te agradecendo antecipadamente e desejando boa sorte a todos os nossos amigos. Dante, muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui com vocês. Sucesso para todos nós da educação física e, acima de tudo, muitas felicidades ao longo do caminho. Adorei estar aqui, Dante, obrigada. Valeu, Lari, muito obrigado. Amigos do basquete, um grande abraço a todos e continuamos. Vem mais coisa por aí, hein? Um grande abraço.